noite a todos e sejam muito bem-vindos à 33ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Nesta 33ª live, que decorre então no Dia Mundial da Rádio, voltamos a cruzar o Atlântico, algo que já não acontecia aqui no Entre Linhas há algum tempo, para nos adentrarmos no país irmão. Por isso mesmo, relembro que em 1922 tinha início a Semana da Arte Moderna em São Paulo e em 1967 entrava em circulação o Cruzeiro Novo. Numa conversa numerada com a idade de Cristo, deixo já uma advertência para os mais púdicos. Falaremos de pecado com o nosso convidado. É ele, Alexandre Vidal Porto, escritor e diplomata, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e foi colunista do jornal Folha de São Paulo. Passou a juventude em São Paulo e Fortaleza e já em adulto viveu em Brasília, Nova York, Santiago do Chile, Washington, Cidade do México, Tóquio e Frankfurt. Atualmente mora em Amsterdão. Tem 4 romances publicados: Matias na Cidade, de 2005, Sérgio Y vai à América, de 2014, vencedor do Prémio Paraná da Literatura, Cloro, de 2018, finalista do Prémio Jabuti 2019, e Sodomita, vencedor do Prémio Mix Literário do 31º Festival Mix Brasil e do Prémio Machado de Assis 2024. E foi este Sodomita, o primeiro livro, a primeira obra do autor publicada então em Portugal pela Tinta da China. Sem mais delongas, vou então adicionar o Alexandre à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos e eventualmente para corar um pouco. Boa noite. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem? Agora deu. Não, sempre tem um glitch, uma dificuldadezinha, mas enfim, superamos a nossa. Muito bem. Antes de mais, eu tenho que confessar 2 factos. Somos homónimos, porque o meu segundo nome também é Alexandre, eu chamo-me João Alexandre, e, tal como o Luís Delgado, eu sou alentejano. Então, ótimo. Então, pronto. Então já temos como começar a nossa conversa, né? Sobre esse alentejano de Évora. Mas, sobretudo, eu gostava então de agradecer o facto de ter acedido aqui a este meu convite para escalpelizarmos, salve seja, então este sodomita. Eu não sei se quer dizer assim algumas palavras sobre o livro ou se quer que eu comece desde já com as perguntas. Eu queria agradecer primeiro o seu convite, o seu interesse. E eu faço como você quiser. Eu posso, se você quiser falar um pouquinho do livro, ou você pode falar um pouquinho do livro, como quiser. Eu posso, deixa eu, digamos, pensar o que ele significa para mim. Esse livro foi um livro que eu escrevi, é meu 4º livro. É um livro meio atípico para o tipo de estilo e de literatura que eu vinha explorando. Eu considero uma brincadeira quase, e foi o livro que me deu mais prazer de escrever. É o meu primeiro livro em Portugal, que tem um significado especial, porque eu sou luso brasileiro, eu tenho cidadania portuguesa, sempre tive as tradições portuguesas muito presentes na minha educação. E então, para mim, é um prazer. Eu sempre pensava, porque eu já fui traduzido em outras línguas, né? Eu falei assim, mas Portugal nunca me traduziu. Então, eu sou Sodomitas já tendo feito isso. Então, o livro representa isso. Para mim, basicamente, é uma história que remonta ao século XVII. Eu exploro a vida de um personagem real, mas em fabulação. Esse personagem se chama Luís Delgado, alentejano, violeiro de Évora, e que acaba sendo degradado ao Brasil em sanção da Santa Inquisição, que o julgou pelo crime de sodomia. E aí, pronto, agora você fala. A primeira pergunta eu acho que é um bocadinho imediata. Como é que tropeçou neste personagem, no Luís Delgado? Porque é um personagem muito
interessante, mas ao mesmo tempo muito desconhecido da Uhum, história, tanto brasileira quanto portuguesa, porque é um momento em que a história do Brasil e a história de Portugal confluem. uhum, É a mesma coisa. Então, isso que aconteceu no Brasil, na verdade, é a história de Portugal, porque o Brasil era território português. Então, uhum, como eu estava lendo uma história da homossexualidade, por curiosidade mesmo, uhum, uma obra enciclopédica que passava por vários continentes, várias culturas, tal, e falava, esse autor, é um autor inglês, dizia que no Brasil tinha havido, no período colonial, no começo do período colonial, um fenômeno atípico, que era a confluência de várias culturas é, é, tolerantes da cópula anal, seja homossexual, seja heterossexual. E ele está falando de várias tribos tapuias, dos tupinambás e de alguns povos de escravizados, alguns povos do Manicongo, do centro da África, em que os sacerdotes, os conselheiros reais, os médicos eram todos andrógenos, ou seja, essa marca da androginia, da dissidência sexual, se uhum, é que a gente pode chamar assim, eram valorizados. E esses três grupos estavam ali em confluência no Brasil, numa terra à informação. Você também tinha um grande influxo de homens portugueses, europeus, sozinhos. Mulheres europeias eram muito raras nesse momento, e enfim, falava que isso, ou seja, as coisas estavam acontecendo no Brasil e que, portanto, a Inquisição estava muito preocupada. Os pecados que a Santa Inquisição procurava no Brasil, primeiro eram os pecados judaizantes e depois já passava para os pecados heréticos, entre os quais o carro-chefe era a tal da sodomia. E falava que houve várias pessoas perseguidas, e eu fiquei pensando em quem teriam sido essas pessoas. E escrevi para um professor com quem eu já tinha trabalhado, um dos fundadores, eu diria, do ativismo LGBTQIA+, no Brasil, professor, um antropólogo, professor da Universidade Federal da Bahia, o Dr. Luiz Motti. Eu escrevi para ele e perguntei: Motti, você conhece algum personagem, ouviu falar? E ele me mandou, na mesma noite, o dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. Eram 203 verbetes biográficos de várias pessoas que tinham tido essa situação de perseguição pela Santa Inquisição no período colonial, especificamente na Bahia. E aí eu passei a noite lendo. Eu me lembro que era dia 31 de dezembro, eu passei a noite toda lendo. O ano novo eu inaugurei, e aí eu já tinha escolhido o meu favorito, porque também Justiça Seja Feita era sobre o Luiz Delgado, que havia mais ok. material. E o material, quando a gente fala de material, são os Uhum, registros que se encontram na Torre do Tombo, aí em Lisboa, uhum, né, dos processos justamente que ele sofreu. uhum, Ele teve 2 processos de sodomia. E aí, mas você tinha registros, entendeu? Foi degradado para o Brasil, chegou em 1669. E aí depois você tinha um grande vácuo de informação, e você sabia que em 1600 e, sei lá, 74 ele estava casado com Florência Dias Pereira, portuguesa, cristã velha, de 4 costados. Aí como é que isso se deu? O sodomita que chega degradado ao Brasil tem, e aí nisso eu fui fabulando. Foi aí que eu fui construindo a história dele. ok. Que poderia muito bem, posso ter adivinhado a história real, mas eu só fui pelo que seria verossímil, né, plausível. Se não é a história real, parece muito verídica, pelo menos. Para quem lê, parece ser. Essa é a ideia, é Parece. mentir convincentemente. Né? Neste livro a crítica social está muito patente aqui ao longo de toda a obra, mas é uma crítica social que data então do século XVII. No entanto, estaremos assim tão distantes desses tempos,
E a outra parte da pergunta é se a escrita deste livro foi impulsionada pelo que vivi, pelo que testemunhava no Brasil de 2021 e 2022. Eu acho que eu vou responder, eu vou começar a resposta pela segunda pergunta, Ok. porque eu acho que ela leva à resposta da Ok. primeira parte da pergunta. Sim, totalmente. Esse livro eu acho que não teria sido escrito na intensidade que foi. Escrevi rápido e muito intensivamente, se não tivesse sido escrito nos anos do bolsonarismo, em que eu me sentia extremamente sufocado e sendo que eu representava o governo brasileiro, na época o governo Bolsonaro. Então isso me causava um alto enjoo, de alguma maneira. E muitas vezes eu me sentia apátrida, e eu morava na Alemanha nessa época. E até que eu morava perto da universidade e ali tinha a escrivaninha do Teodoro Adorno, filósofo da escola de Frankfurt. E no jardim que eu passeava os meus cachorros, tinha essa escrivaninha dele com o metrônomo, porque ele escrevia com o metrônomo, como se estivesse compondo música, e disso dentro de uma caixa de cristal. Em algum momento eu li uma citação dele que dizia que o artista não precisava se sentir apátrida, porque o artista era digamos, era cidadão desse país da criatividade para o qual ele poderia sempre se evadir, né, e passar a temporada que ele quisesse lá. Isso me deu uma grande libertação. Porque, na verdade, eu acho que as questões de injustiça social que eu quis, na verdade, não é nem que eu quis, não foi deliberado. É que quando você conta a história do que aconteceu no período colonial do Brasil, é, a injustiça ressalta, é característico, digamos, é do núcleo do DNA, de um processo, digamos, colonizatório, se é que a gente Uhum. pode chamar assim, sabe, entre colonizador e civilizatório. É, é uma coisa perversa, em natureza, né? Eu acho que vários desses processos do radicalismo religioso, vai e volta, do legado da escravidão, no caso do Brasil, que você tem uma população que tem também uma herança que carrega de desigualdade, gerações de desigualdade, Uhum. gerações de autoestima golpeada, gerações, sabe, de autoimagem negativa. Isso se acumula. Então, eu acho, no caso do legado da escravidão, desde sempre a gente tem tratando. Eu acho que é o grande problema do Brasil você lidar com essa questão, nos vários, nas várias facetas que ela apresenta. Mas também tem esses problemas cíclicos da história, que eu acho que é, sobretudo, o radicalismo religioso. E para mim era muito chocante, quando eu comecei a pesquisar os processos, ver que os argumentos da Igreja Católica, da Inquisição, que é das páginas mais horripilantes da história do Ocidente, o discurso era praticamente o mesmo que você ouvia é, na forma no Congresso Brasileiro de alguns radicais e em espírito ao que o próprio presidente dizia. Então é importante você entender que a gente está num processo histórico que avança e retrocede. Então é uma luta de forças. Eu acredito muito nesse conceito deleuziano de que a cultura se forma a partir de um equilíbrio de forças que estão em combate na sociedade. Então eu acho que é uma questão. Eu nunca esqueço isso. Assim como cidadão de um país em desenvolvimento, em que a injustiça social é palpável, é onipresente, a qualquer momento. Eu tenho muito claro isso, sabe, de que cada indivíduo tem o limite do seu ser e da sua ação
política individual para fazer a diferença, por menor que seja, nesse jogo de culturas e de valores que uma sociedade abraça ou repele. Né? E, de alguma forma, esse tom mais crítico e essa crítica que é necessária fazer à própria sociedade foi aqui amenizada, digamos assim, por este uso de um português assim mais ardiloso e quase Foi, arcaico, porque assim, foi uma brincadeira essa história do português inventado assim. É, é, sim e não, porque essa, digamos, essa denúncia política sobre a qual a gente está falando agora, ela uhum, não era intencional, eu não estava escrevendo para denunciar, entendeu? Eu só estava escrevendo o que era lá, entendeu? uhum, E a linguagem foi o seguinte, porque eu anotava, eu li muita coisa, muita coisa, assim, eu estava brincando que fazendo assim, colocando os uhum. artigos que eu li assim deitados, dá mais ou menos isso, John. Então eu anotei muita coisa e muita coisa era na linguagem original do século XVII. E aí eu começava a copiar ipsis literis e aí eu continuava o samba, entendeu? Uhum. Aquelas inversões, aquele português barroco. E aí Uhum. eu continuava brincando, só que, obviamente, eu não tinha nem vocabulário, nem sintaxe, nem conhecimento de filologia histórica para poder escrever assim. Então eu fiz assim um arremedo com assim, uma coxa de retalhos com vários, digamos, subvariedades do português, se é que você queira dizer, Uhum. sabe assim, alguma coisa de português arcaico lusitano, alguma coisa de nordestino arcaico também, nordestino brasileiro, eu digo, galicismos, espanholismos, de uma maneira que eu queria, assim, dar um, eu já falei isso outras vezes, mas dar um sabor artificial ao século XVII que desse, que servisse como um transporte, mas que não impedisse o entendimento e a fluidez da leitura. Né? Essa era a minha uma preocupação. É, era isso que eu estava a dizer. Eu, de alguma forma ameniza aqui problemas que são real, Porque não realmente era, eu não queria importantes. também, eu não queria sem querer dar spoiler, mas eu não queria escrever um livro triste, uma tragédia, e é um livro otimista no final. Sim, Né? sim, sim. É otimista e que com estes toques, não é? Eh, impulsiona a leitura, faz com que a leitura seja mais fluida E e mais leve, rápida. Mais porque prática. vai, não sei se isso E, aconteceu, sim, mas acontece com algumas pessoas, até comigo, relendo, às vezes eu tenho uns ataques de riso, eu dou umas gaitadas, como se diz no Ceará, sabe? Eu não me seguro e eu começo a rir, porque fui muito cara de pau inventando aquela língua. e agora há aqui uma questão que me surgiu agora. Realmente, aqui a tinta da China tem sempre umas capas muito Isso. icónicas. É facilmente identificável no mercado português um livro que seja editado pela Não, China. E normalmente, até pelo menos quem conhece mais ou menos o mercado editorial brasileiro, mesmo a nível de Portugal, nós gostamos muito das edições brasileiras. Mas eu, e esta é a minha singela opinião, gosto muito desta capa. A minha pergunta é: houve aqui algum trabalho, ou seja, perguntaram-lhe. perguntaram-me, sim. E é engraçado que eu noto uma diferença, como o português é muito mais interessado, digamos, no aspecto sodomítico da coisa que o brasileiro. Então, a primeira versão de capa que me mandaram era já uma variação dessas, mas tinha, assim, 8 bundas na capa. Eu até levei um choque, assim, sabe? Pudicamente eu levei um choque. Então, assim, não, vamos assim, Avisar. diminuir, vamos desbundizar isso. E aí ficou bonitinho. Mas eu acho que como o livro é vendido no Brasil e como o livro é vendido em Portugal é muito mais audacioso.
Eles fizeram um anúncio que eu achei assim, eu conto para os meus amigos brasileiros, eles começam a rir, porque é uma coisa que jamais a gente teria a audácia de fazer no Brasil. Que, que era assim, era uma série de sugestões para presente de Natal dos livros da Tinta da China. E o sodomita parecia assim, para quem come, sodomita, para quem come e para quem deixa comer. Você não acredita. Eu achei muito engraçado, audacioso. Mas eu acho ótimo que as pessoas tenham um interesse e que isso de alguma maneira se naturalize, Uhum. sabe? Porque é uma coisa também que sempre aconteceu, né? Que assim, você que é da natureza humana, é da diversidade de comportamentos, de sentimentos, então nada mais desejável de que seja aceito e se torne uma conversa tranquila e normal, Eu, pacífica. por acaso, acho que foi ontem, eu vi assim uma frase que acho que foi, era de um psicólogo alemão, que é tudo o que está na natureza é natural, portanto, Exatamente. está na Tem natureza. uma versão vulgar aqui no português mais rasteiro, que é assim, virou um bordão, que é assim, deixa as pessoas, né? Lá Davi, deixa as pessoas. Olha, numa entrevista anterior, aqui na promoção aqui do livro, afirmou que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Esta obra integra essa eterna vigilância que é necessário A ter. minha vida é em eterna vigilância, entendeu? Tudo que eu nunca me esqueço disso. E sim, é mais ou menos o que eu já te disse antes, Uhum. né? Dizendo aquela história da cultura como campo de batalha. Eu, eu participo ativamente dessa batalha em todos os meus atos. Eu acho que assim, eu acho isso importante. E eu tomo isso com uma certa responsabilidade, talvez até de forma cabotina, mas eu sempre digo, eu acho que você ser um brasileiro que teve uma educação seleta, teve acessos, teve tem uma responsabilidade social, né, maior do que quem não teve, quem não acedeu a esses privilégios por uma razão totalmente aleatória, de ter nascido nesta família ou ter nascido naquela família. Então, isso para mim isso faz parte dessa responsabilidade cívica de ser brasileiro, de estar nesse barquinho do Brasil. E de estar também no barco da língua portuguesa, porque para mim é uma coisa fundamental a língua portuguesa. Eu vivo a realidade de outras línguas. Você imagina, eu passei quase a minha vida toda no exterior. Eu sou casado há 22 anos com um americano, eu falo inglês em casa. Então, embora eu tenha outras línguas muito presentes, o espaço da língua portuguesa é importantíssimo para mim. É onde eu me seguro muito, entende? E é talvez aquela história, sabe, assim, a minha pátria, a minha língua, para mim isso é bem. Cada dia eu sinto mais isso, mas isso se confunde com o grande país chamado Brasil. E é uma grande responsabilidade ser brasileiro. E eu assumo isso como escritor, como diplomata, como um servidor público que eu sou, todos os dias, assim. E como homossexual que eu sou também. E como homossexual empoderado. Eu tenho um acesso que a maior parte dos meus compatriotas não tem. Dos meus compatriotas de Sodoma também. Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, que eu posso, como eu te disse, que eu me arrogo pode ser de uma forma vaidosa, cabotina, mas bem ou mal eu sinto isso em mim. E uma coisa que eu tenho aprendido com a idade é obedecer cada vez mais ao que eu sinto. Né?
E é o que percebo, São os ensinamentos que a vida nos vai dando, não é? exatamente. E ainda relativamente a essa questão da responsabilidade cívica, a minha pergunta ainda há temas, pronto, escalpelizamos aqui estas questões do pecado e do radicalismo religioso. Ainda há temas tabus na literatura, ainda há temas que são arredados dos livros e que os editores não querem que sejam expostos. E a segunda parte da pergunta é se somos uma sociedade muito punitiva. Se ainda somos, talvez seja melhor dizer assim, se ainda somos uma sociedade muito punitiva. Quando você fala punitiva, você diz autopunitiva ou punitiva uns contra os outros? Se calhar os dois. Que agora Olha, então vamos por partes. Como é que era a primeira parte da pergunta mesmo? Só o tema para eu me lembrar, qual era? a primeira Era parte é se existem temas tabus na ah, tá, então vamos. E sempre existem, né? Mas o que varia é o que se produz como tabu. Eu não acho que hoje em dia o tabu esteja tão vinculado à, à religião ou à moralidade. Eu acho que o tabu está muito mais vinculado ao mercado. Entendeu? Eu acho que o que se vende, o que as pessoas têm interesse de vende, sempre estará disponível. Eu acho que as pessoas, o tabu, eu acho justificável ou justificado, porque o declara com razões. Tabu, não publico isso nunca, porque isso não vai vender de jeito nenhum. De alguma maneira, isso é uma forma de tabu. Uhum. Ou não vou publicar isso porque eu acho que o tabu político existe. O Okay. tabu tá, o tabu é, digamos, o que o conservadorismo, seja na cultura, seja no mercado editorial, acha como subversivo contra a sua própria persistência. Ou seja, em última análise, eu acho que o tabu é o que vai contra o mercado, seja por Contrário. ineficiência, porque não consegue vender, ou porque subverte o mercado. Eu acho que é isso. Agora, tabu, não, acho que já se escreveu sobre tudo, assim. Né? Então, acho que tabu, assim, pode estar tabu, depois vira tabu, depois deixa de estar tabu, depende de quem estiver movimentando esse mercado É o cultural. ciclo da história, não é? E Exatamente. então a segunda parte é se ainda somos uma sociedade muito punitiva. Porque é o seguinte, se for autopunitiva, eu vou dizer que sim. Ok. Mas se for punitiva, eu vou ficar em dúvida. Punitiva uns contra os outros. Porque uma coisa também que eu nunca esqueço é que eu sou advogado. Eu, a coisa que eu estudei mais na vida foi direito. Uhum. Então eu acredito muito no direito como regulação do, do comportamento da convivência humana. Então, talvez eu esteja influenciado demais pelo direito. Eu não sou a favor de prisão, eu sou a favor de outros tipos de sanção, se Uhum. é que você queira dizer, em termos coletivos, mas eu acredito na sanção. Então, eu acredito que, quer dizer, eu acho que no atacado a gente tem que ser, eu não vou dizer punitivista, mas eu acho que tem que ter uma regulação de comportamentos que são culturalmente aceitáveis, senão você faz qualquer coisa para qualquer um e vira barbárie. Exato. Mas, Hierarquia. ao mesmo tempo, eu acho que em nível individual a gente tem que se libertar mais, a gente tem que se obedecer mais, dentro dos limites do respeito ao outro. Eu acho que a Holanda, onde eu estou morando agora, é claro que é uma coisa muito superficial, mas eu acho que eles têm bem eles encontram bem esse equilíbrio entre a individualidade e o respeito social.
sabe? Eu acho que dos lugares onde eu morei, eu acho que aqui é onde isso se equilibra melhor e eu acho que é uma maneira saudável de se viver. E então, a última pergunta desta primeira parte é: quais é que são os projetos para o futuro? E já agora se está planeada a edição de outras obras aqui em Portugal? Olha, Estão eu tô planeadas? já, eu já estou quase acabando o meu próximo livro, Ok. mas eu já estava contratado para esse livro antes de Sodomita, e aí o Sodomita atropelou, Ok. entendeu? Entrou no meio, aí eu interrompi e voltei. Ele está quase acabando, mas eu ainda não sei exatamente o que é esse livro. É uma coisa estranha. Eu estou me deixando levar. E agora, eu acho que a história de ser lançado, eu queria ter os meus próximos livros lançados e os meus anteriores também em Portugal, mas vamos ver, né? Vamos ver o que os meus editores dizem. Eu sei que eles estão com os meus últimos livros. Eu acho, especialmente Cloro, eu acho que é um livro que teria audiência em Portugal. Talvez mais audiência em Portugal do que no Brasil, sabe? Eu já li a sinopse e É, gostaria que eu é. fosse cá. Então vamos falar com a tinta da China, edita tinta da China. Exato. E então não sei ainda. Vamos ver. Eu vou agora dia 19, eu vou para a Póvoa do Varzim para corrente de Uhum. escritas. Quem sabe eu tenho uma boa notícia lá, não sei, vamos ver, né? Pode ser que sim. Não, estou a torcer por isso, pelo menos. Também, vamos ver. Acabou, o Sodomita acabou de vender para. Vai ser na Holanda agora e na Colômbia. São as duas próximas edições que saem. O Sodomita viajado. Está viajando. Está viajando, é. Ora bem, então agora terminamos a primeira parte da conversa, vamos começar a segunda, que é sobre o autor. Então a primeira pergunta é: como é que começou a paixão pelos livros? Olha, eu fui meio que empurrado para os livros, porque eu era uma criança muito frágil, eu era muito magrinho e eu usava, ainda dá para perceber que os meus óculos são grossos, eu uso óculos desde 2 anos de idade. Eu tenho pouquíssimas fotografias sem óculos, para você ter uma ideia, e eu usava 10 graus de hipermetropia, com 5, 6, 3, 4 anos de idade sempre. Então, toda a minha atividade física era prejudicada por isso. Eu Uhum. ficava em casa lendo. A minha casa tinha muitos livros, ainda bem. Exato. Eu comecei a ler enciclopédia, mas eu lia tudo. Por exemplo, se você pegar a minha coleção do Machado de Assis, que eu Uhum. tenho até hoje, ela é rabiscada de lápis de cera por mim mesmo. Então era assim, eu nem entendi. Na verdade, eu sou até um pouco triste, mas os livros eram os meus amigos infantis. Eu imagino, eu era uma criança retraída. Eu acho que a criança homossexual sofre a pior fase de um homossexual à infância, porque você não tem ideia do que acontece com você, você sabe que você é diferente, você é discriminado, você sabe ali naquele estado robesiano que é um playground. Então, os meus amigos eram os livros, e foi assim que começou a minha paixão por eles. E já agora, já que estamos a falar do Machado de Assis, e pegando então nesses lápis de cera, alguma vez desenhou a Capitu? Não, eu estava mais porque eu acho que eu estava mais afim do Quincas Borba Ah, ou do Bentinho mesmo. O Dom Casmurro não é o meu favorito ok, dele, sabe assim? ok. Não é. Eu entendo todo o buzz que se cria, mas eu sou mais de memórias póstumas, de Quincas Bomba, desses. Eu Tá? estava a dizer porque eu ainda só li o Dom Casmurro. Ainda me Ah, falta. não faça isso. É bom que você ainda não leu, porque aí você vai ter esse prazer ainda. Ok, É um ok.
Então, Universo, é um livro que é um universo, aquele livro. Eu adoro. Estou falando de Memórias Póstumas, no caso. e agora, a minha próxima pergunta está relacionada com o facto de eu ter no Spotify uma playlist com as músicas que vão sendo referidas aqui ao longo das conversas que eu vou tendo. E a pergunta é se há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro. Tem, porque eu escrevo ouvindo música sempre. Ok. Agora, são músicas que não têm nada a ver com a história, com o espaço ou com o tempo do livro, né? Eu me lembro que eu ouvia muito, é porque eu gosto de ouvir música e eu ouço sempre escrevendo, mas não pode ser, não pode ter letra. Tem Claro. que ser música instrumental. E Uhum. tem que ser músicas que mais ou menos me induzam a um estado sentimentaloide, Ok. sabe? Uhum. Então, eu estava vendo, eu fiquei pensando outro dia nisso. Eu ouvi muito, 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 muito jazz. E o que eu ouvia particularmente era um disco do Miles Davis, que é uma trilha sonora de um filme do Luiz Malha. O nome do livro, eu acho, o nome do filme, cuja trilha sonora do Miles Davis eu ouvia muito, é Ascensor para o Cadafalso, no Brasil. Em francês é L'Ascenseur pour l'échafaud. É maravilhosa, para quem não conhece, uma trilha sonora toda composta pelo Miles Davis para esse filme francês do final dos anos 50, de 58, eu acho. Ouvia muito isso, ouvia também. E quando eu digo ouvir, é assim, em looping. Ok. Eu ouço as minhas coisas em looping. Então, por exemplo, algumas páginas eu terei ouvido isso em looping, uma coisa que eu ouvia muito, e até agora eu estou ouvindo um disco de um pianista chamado Christopher O'Reilly, O'Reilly tipo irlandês, O-R-I-L-Y, Uhum. que chama True Love Waits, que basicamente são as músicas do Radiohead, do grupo inglês, Uhum. de rock, mas transcritas para o piano. Ok. Aquilo me dá muito Ah, clima. E, deixa eu pensar. E que eu sempre ouço, muito, 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 que são as gravações das sonatas de piano de Schubert. Mas eu gosto com o Sviatoslav Richter, o pianista russo. Eu gosto com ele, porque o tempo que ele usa para as sonatas é diferente, ele tem um tempo especial. Especialmente para a sonata número 18, que eu acho que eu conheço cada nota, porque eu ouço muito. Esses três aí ok. ficaram no meu Spotify direto, direto, direto. Mas não tem nada a ver com o que estava acontecendo. Era só para me transformar. Eu acho que era só para me transportar para aquele estado da criatividade, sabe assim? Para aquela pátria, não é? Exatamente, para cruzar as fronteiras daquela pátria. E agora, a próxima pergunta que dá problemas a algumas pessoas é como é encarar um papel em branco, uma folha em branco? Eu não tenho problema nenhum. É uma, é uma, é uma delícia. Eu vou fazer uma comparação com algo que no começo da minha carreira diplomática eu adorava, e os meus colegas, eu adorava chegar a uma recepção, a um coquetel, assim, com 200 pessoas e não conhecer ninguém. Eu adorava. E ao longo da noite eu ia travando conhecimentos. E no final da noite eu tinha um círculo à minha volta conversando. Eu gostava muito disso. Eu acho que dá para fazer uma analogia do que eu sinto com uma página em branco. Uma página em branco para mim é um convite, Ok. entendeu? É um convite para algo que você não sabe onde vai ser, a que horas vai ser e que natureza tem, mas ainda assim é um convite que você decide, você cria a segurança para aceitar. Eu gosto
muito desse convite, né? E é um convite fixo, é um standing invitation, como a gente fala em inglês, não, é um convite que está sempre lá. Uhum. Ele é um convite perpétuo. Mas está, é mais um convite para ultrapassar essa fronteira da pátria, não é? É a pátria, né? É você chegar lá, é a pátria, onde tudo pode, Uhum. né? É a Passágada para falar do poeta brasileiro. É onde tudo pode acontecer, onde você é amigo do rei, você tem tudo o que você quer, tudo o que você planeja acontece. É muito bom, né? E Essa possibilidade. esta penúltima pergunta tem um número, mas o número é meramente indicativo e pode ser ultrapassado, sem problemas. 3 recomendações literárias. Uma eu já dei, Ok, que memórias é de resposta. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é importante mesmo. É um prazer muito elevado, assim, Eu, né? eu Porque a tenho gente cá, sempre. eu tenho Aquele cá. prazer da leitura, aquele enlevo, tem níveis. Ele é sempre bom, mas tem níveis. Eu acho que foi talvez um dos níveis mais altos a que eu cheguei. Então, tá, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem um livro que eu adoro e que tem muito a ver com o Sodomita, que é as pessoas se assustam porque é um livro do século XVIII, que é o Cândido Aham. Otimismo, do Voltaire, mas é um livro, uma delícia de ler, é simples, não é complicado de ler, é uma aventura, assim, é uma delícia. E eu acho que eu me espelhei um pouco na estrutura do Cândido, ou o otimismo. E eu acho que meu livro é sobre otimismo, e Uhum. de alguma maneira. Então eu acho que isso todo mundo devia ler. Cândido Otimismo é fininho, você não perde nem muito tempo para ler. E Esse também ainda não li. Eu li então, outro. então olha, veja que você pode ler. E o terceiro, eu estou sob impacto desse livro ainda, mas é que eu acabei de lê-lo ontem. Eu Ok. tinha que fazer um comentário para a Companhia das Letras. E o livro é maravilhoso. E eu fiquei muito impactado. É um livro que vai sair agora. Ela seguramente já saiu em Portugal. É de uma autora chamada Micheline Verunski. Ela é pernambucana. Ela Uhum. ganhou o Prêmio Oceanos o ano Uhum. passado com o Caminhando com os Mortos. Eu acho que o ano anterior ela ganhou o Prêmio Jabuti. Esse livro dela é uma maravilha e ela reconta a história do. O narrador é o filho de um padre, uma criança que é filha de um padre com uma bugra do sertão, e eles se juntam ao bando de Domingos Jorge Velho, um dos bandeirantes, um português bandeirante que vai combater, tentar derrubar o Quilombo dos Palmares. E ela faz uma arquitetura linguística, sabe assim, de Uhum. várias línguas, que é uma maravilha o livro. Assim, há muito tempo eu não lia uma coisa tão impactante. E o nome chama Depois do Trovão, vai sair no Brasil pela Companhia das Letras, e esse livro seguramente vai ser traduzido, ou vai ser lançado em Portugal, e ela ganhou, tá? Inclusive acabou de ganhar o Penn, então a Micheline está com tudo. Eu fiquei até muito lisonjeado dela me chamar para escrever a contracapa, um Eu, comentáriozinho. por Mas acaso, não tenho certeza, eu acho que não temos, em Portugal ainda não temos nada editado dela, acho. então, editores, por favor, aqui na Holanda tem, nos Estados Unidos tem, na Alemanha tem, na França tem, então tem que ter em Portugal também. Eu lembro-me quando fui, há 2 anos, quando fui ao Rio de Janeiro, eu tentei encontrar o outro dela, que é não é amigo da onça. Não, amigo da Ah, onça não. O som do rugido da é onça. isso, é isso. O som do rugido da onça é muito interessante também. Exatamente. Mas Mas não esse é consigo encontrar. mais. Esse último é mais. Eu sou fã dela, eu sou muito fã dela. Então, esses três aqui eu destacaria. Mas tem vários outros, né? Cada um tem. Eu estava a dizer, eu não li o Cândido ao Otimismo de Voltaire, mas li o Ingênuo. E também o aconselho muito, porque também é muito Né? fininho e é uma história, não é nada do outro mundo, é um clássico Tá.
sem ser um Então eu barco, vou é e um também então rural. trocamos o Cândido pelo engenheiro. E agora, então, vamos para a última pergunta, que é uma pergunta que puxa aqui também um bocadinho para essa pátria da criatividade, que é, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Eu pensei que talvez, deixa eu ver, porque aí eu faço também uma homenagem a um outro autor, porque é um livro também que eu acho fundamental, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, Uhum, é um dos livros da minha uhum, vida. E como a visão e a não visão foram definidores, até no meu encontro com a literatura, eu acho que seria algo tipo ensaio sobre a cegueira, sabe? Uma coisa assim. esse também Seria é isso. aí uma boa dose de humor logo. Não, não, mas o humor é fundamental. Claro. Nada, 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 assim, é como queijo ralado, bacon, umas coisas que, sabe assim, o humor melhora o gosto de tudo. O humor, eu acho que o ser humano é, é do humor. Uhum. É da natureza do ser humano ter humor. Então, segurar o riso, segurar a irreverência, é antinatural. Uhum. É antinatural. Eu acho que o ser humano é mais feliz, bem-humorado. Né? E eu tenho que dizer que o Ensaio sobre a Cegueira, juntamente com As Intermitências da Morte, são dois livros que eu adoro e que estão no meu top, top, top. Então é isso. Então vá nesses outros também, junte outros aos seus tops, porque tem a ver, sabe? Tem a ver. Esses altíssimos níveis da língua portuguesa. Isso é maravilhoso. Pronto, e terminamos a conversa. Espero que tenha sido uma conversa Foi proveitosa. ótimo, muito obrigado, foi muito prazeroso. Então, sobre o Sodomita, este Luís Delgado. Então, com perdão? Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre o Não, Sodomita, sobre o o Luís Delgado. sodomita, como diria, o sodomita somos todos nós, né? Dependendo da situação de vida, dependendo da posição em que nos encontremos, é isso, é entender que ele está em todos nós, independentemente de orientação sexual, de identidade de gênero, né? Nós somos ele e ele é nós. Né? Como dizem, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é? Exatamente, exatamente. Ele é um personagem muito, muito sedutor e muito sedutor no sentido de inspirar. Uhum. É um dos grandes, eu acho que é um dos grandes da nacionalidade. Eu acho que é um dos. Eu queria, de alguma maneira, prestar um tributo a ele, sabe? Como um proto-mártir, como um dos grandes construtores aqui desse país que a gente segue construindo. Sim, senhor. Pronto. Tá Obrigado. bom? Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau.